Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 2 do primeiro ano do ensino médio, semanas 3 e 4. Então já tem um vídeo falando desse mesmo PET das semanas 1 e 2. Se você ainda não viu esse vídeo, é importante porque a matéria está dando continuidade. Então vá no meu canal, procure o vídeo das semanas 1 e 2, assista para depois assistir esse. Agora na semana 3 a gente viu o movimento retilíneo uniforme e movimento uniformemente variado. Na semana 2. Agora na 3 nós vamos estudar os gráficos referentes a esses tipos de movimento. Então, aqui vai mostrar o movimento retilíneo uniforme, né? Então, como a velocidade é constante, ela é uma reta sem inclinação ao longo do tempo. E se você calcula a área compreendida entre a reta da velocidade até alcançar o eixo x aqui, que é o tempo, vai formar aqui um retângulo, né, algum tipo de quadrilátero, você calcula a distância, o que está em acordo com a fórmula, né? Distância, velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade, essa parte vermelha, e o tempo, essa parte preta aqui. Então, quando você faz a multiplicação de um lado pelo outro, calculando essa área, você está calculando a distância percorrida. Então, há um carro a 60 quilômetros por hora durante 3 minutos. Qual foi a distância percorrida por ele? É essa área daqui. Ok? Velocidade constante. Passou-se um tempo de 3 minutos. Claro que você tem que converter para segundos, né? 3 vezes 60, 180. E aí você vai fazer a conta, né? A velocidade dele, aí, inclusive 60 km por hora, também tem que converter para metros por segundo. Né? A gente já falou disso no vídeo anterior. E aí, nessa multiplicação, você encontra a distância. E aí, quando a gente faz o gráfico da distância sobre o tempo, veja que quanto mais passa-se o tempo, maior a distância percorrida, né, por aquele objeto. Se um objeto está parado, não tem nenhuma distância sendo percorrida, ela permanece a mesma, senão ficaria uma reta sem inclinação. Mas como ele está em movimento, a distância está aumentando. E veja que você pode colocar uma posição inicial, então ele começa do ponto zero, ele pode começar de um outro ponto. Então, por exemplo, você tem duas pessoas correndo, uma pessoa começa do marco 0, a outra pessoa começa do marco 5, né? E ambas querem chegar no final daquela trajetória. Quem começou do marco 5, ele já está um pouco mais à frente. Mas isso de onde começa aqui, né, no eixo Y, diz da posição inicial do objeto. Ok? E aí agora vamos para movimento retilíneo uniformemente variado, seja acelerando ou seja freando. Né? A fórmula a gente já viu na semana anterior. Né? Lembra que eu falei? Deus vê tudo, mais meio de atenção ao quadrado. E aí, quando a gente olha então o gráfico, agora o gráfico da velocidade, em vez de ser uma reta sem inclinação, uma reta que está aumentando. Por quê? Porque está tendo uma aceleração, então a velocidade aumenta com o passar do tempo. É como se fosse o ponteiro do carro que está passando, por exemplo, de 40 km por hora, ele está subindo, 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 aí alcançando 80, 100. Nesse processo que o ponteiro está subindo, a velocidade do carro está aumentando, há um movimento retilíneo uniformemente acelerado. E aí é uma reta crescente. E quando a gente olha então o gráfico da distância, aí esse gráfico vai se tornando com essa curva aqui, com essa cara exponencial. O que faz todo sentido, porque quando a gente olha para a fórmula da distância, o tempo está elevado ao quadrado. Então, o formato, né, do gráfico tem que ser um gráfico exponencial. E aí chega um ponto que ele avança uma distância muito grande num período de tempo muito curto, porque a velocidade só está aumentando cada vez mais. Ok? Bom, o movimento
de freada seria ao contrário, né? A velocidade estaria diminuindo até encostar no zero. Tá? Mas aqui só deu o gráfico dela acelerada. E a área, formando aqui um triângulo, né? Você calcula, você acha a distância. Então vamos lá. Lembrando que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Agora ele vai dar algumas atividades, são 5 atividades, vamos dar uma olhada nelas. Novamente, eu não dou o resultado, eu apenas comento as atividades para que você tenha uma ideia da linha de raciocínio e eu quero que você resolva essas atividades. Se no momento que você estiver resolvendo, já após ver esse vídeo, está resolvendo as atividades e ficou ainda com alguma dúvida, entre em contato comigo pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza. Eu vou sanar todas as dúvidas, mas é importante que você tente fazer, porque é assim que se dá o processo de aprendizado. Então, questão 1. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão representado pelo gráfico a seguir. Então, veja que esse corredor ele vai percorrer um espaço muito curto, né? Apenas 100 metros. Então, é aquele tipo de prova que a pessoa corre com todas as forças que consegue, porque é uma prova muito curta, ao contrário de uma maratona, né? Você tem que controlar um pouco o esforço, porque senão no meio do processo já está muito cansado e não dá conta mais. Aqui não. Aqui ele vai no máximo. Então veja que no primeiro momento você tem uma aceleração muito grande, né? A velocidade aumenta muito rápido. Em um pequenino espaço de curto, a velocidade aumentou muito. Aí chega um momento que o corpo tem um limite, né? Então agora a velocidade já não aumenta tanto. Até que chegamos num ponto onde a velocidade fica constante. E aí depois ela começa a cair, provavelmente pelo cansaço, né? Começa a acontecer no corpo. Então, baseado no gráfico, em que intervalo a velocidade do corretor é aproximadamente constante. Acabei de comentar, né? Na parte que ela forma uma reta sem inclinação. Aí você vai olhar aqui em que período de tempo que se está nessa reta sem inclinação e responde a questão. 2. Os gráficos na figura representam as posições de dois veículos, A e B, deslocando sobre uma estrada retilínea em função do tempo. A partir desses gráficos, é possível concluir que, no intervalo de 0 a t, então, eu tenho dois veículos, veja que um sai do ponto zero e o outro já sai de uma posição mais à frente. Né? Veja que ambos têm a mesma inclinação, tá? A aceleração deles é a mesma e está fazendo com que a velocidade aumente ao longo do tempo. Né? Bom, analisando esse gráfico, com essas informações que a gente acabou de falar aqui, você vai encontrar então qual que é a resposta adequada que dá 2. 3. O gráfico mostra a variação de posição de uma partícula em função do tempo. Analisando o gráfico, é correto afirmar que, então vamos olhar aqui. Você tem uma partícula que, inclusive, parte de um ponto anterior ao zero. Isso não tem problema nenhum, né? Você bota o zero falando, o zero é esse pedaço daqui. Tudo que está antes dele é negativo, mas é só porque você está antes de um marco colocado. Como se você falasse assim, Belo Horizonte é o marco zero. E aí eu estou vindo do Rio de Janeiro rumo ao norte de Minas. Então eu passo para Belo Horizonte, ele é meu marco zero. Do Rio até Belo Horizonte, eu estou aqui no negativo. Eu chego em Belo Horizonte é zero, de Belo Horizonte até lá no norte de Minas, aí vem o positivo. Mas, gente, a posição, né, ser positiva ou negativa, é só você definindo onde é o marco zero. O importante é que ele está se deslocando para frente. Né? Então, ele vai se deslocando e esse deslocamento ele é constante, ele é crescente. Né? Então, a gente viu aqui que você tem uma velocidade constante, que é uma reta sem inclinação, e isso gera um deslocamento crescente.
Então, quando a gente olha para esse gráfico, a gente sabe que a velocidade dele é constante. Se a velocidade dele é constante, ele não tem aceleração, ok? E aí agora a parte... E assim, eu quero calcular qual é a velocidade dele. Bom, a velocidade dele é... Você pega um período de tempo percorrido, né? Velocidade de distância sobre tempo. Então, por exemplo, aqui, ele percorre de 10 a 20 segundos, ele percorre 200 metros. Então, qual que é a velocidade que ele tem aqui? 200 dividido por 20 menos 10, que é o período de tempo. 20 menos 10 é 10. Então, a velocidade dele é 200 dividido por 10. Tá? A distância que ele percorreu ao longo de 10 segundos. Aqui também funcionaria, ó, de 0 a 10 a 10 segundos, ele também percorreu 200. Foi do menos 200 ao zero? Foi, mas em termos absolutos, né? Em termos de valor, ele andou 200 metros. Não importa onde está o marco zero, ele andou 200 metros em 10 segundos. 200 dividido por 10, você acha a velocidade dele. E você marca aqui qual que é a certa. 4. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes 0 e 7 segundos, veja que aqui só mostra até o 4, mas vai até o 7, determina a distância percorrida neste intervalo de tempo. Expresse sua resposta em metros. Então ele já tem uma velocidade inicial de 4 metros por segundo, e ele começa a acelerar, né? Então a velocidade dele vai aumentando até o instante 7. Durante esse tempo em que ele estava com uma velocidade aumentando, né? Então ele tem uma aceleração, determina a distância percorrida neste espaço de tempo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, olhar para esse gráfico e extrair dele a seguinte informação: qual é a aceleração deste ciclista? Ora, a aceleração é a velocidade dividido pelo tempo. Se a gente pegar do ponto 0 até o ponto 4, a velocidade dele foi de 4 para 12. 12 menos 4, 8. Então ele aumentou 8 metros por segundo de velocidade ao longo de 4 segundos. Então a aceleração dele é 8 dividido por 4. 8 dividido por 4, 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração dele. Por quanto tempo ele fez essa aceleração? Durante 7 segundos. Então, qual a distância percorrida? Voltemos lá na fórmula do Deus vê tudo mais meio de atenção ao quadrado. A velocidade inicial dele é de 4, o tempo percorrido foi 7, a aceleração nós calculamos ali que é 2, novamente o tempo aqui 7, só que agora elevado ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Então eu tenho todas as informações aqui, né? 4, 7, 2, 7, e aqui dividido por 2. Faço essa conta, eu acho a distância percorrida por ele. 5. O gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento retilíneo. Em tempo igual a zero, a esfera encontra-se na origem da trajetória. Qual das alternativas seguintes representa corretamente os gráficos da aceleração em função do tempo e do espaço em função do tempo? Então veja que ele te dá o gráfico velocidade por tempo. A partir desse gráfico, ele quer saber quais os outros dois gráficos representam a aceleração sobre o tempo e o deslocamento sobre o tempo. Vamos olhar para esse gráfico? Veja bem, a bolinha tem uma aceleração, que faz com que a velocidade dela aumente. Depois a aceleração dela é zero, porque a velocidade é constante, e ela tem uma aceleração negativa. Então você vai olhar para esse gráfico, por exemplo, aqui, ó, aqui começa com uma aceleração positiva, tá vendo? No A, a aceleração começa negativa. No C, positiva. No E, positiva. Então você já olha aqui e já consegue descartar, por exemplo, o A. Não, ela não começa com uma aceleração negativa. Ela tem que começar com uma aceleração
positiva, porque a velocidade está aumentando. Logo após essa aceleração positiva, a aceleração tem que ir lá para zero, porque não tem. Então você vai olhando aqui, ó, logo depois desse primeiro trecho tem que ir para zero. Aí, ó, tô olhando aqui, não vou entregar o jogo, mas tem duas opções aqui que fazem exatamente isso. Começa com uma aceleração positiva, depois a aceleração vai para zero. E por fim, ela se torna negativa, certo? Aí você achou, esse está representando direitinho. Agora vamos olhar o deslocamento. Ok, o deslocamento inicial, ele tem que fazer aquele formato assim, né? Porque eu tenho uma aceleração. Então, tem que fazer essa curvinha aqui exponencial. Aí você olha qual que começa com uma curvinha. Lógico, você já olha só os que a aceleração está correta, tá? Já descartou os outros. Qual que tem uma curvinha inicial? Depois dessa curva, tem que parar de subir e tem que começar a querer virar uma reta, porque a velocidade está constante, uma reta inclinada para frente, mas não com aquela curvinha toda. E depois ela tem que começar a ficar uma reta menos inclinada, porque agora a velocidade dela está diminuindo. E aí vocês vão ver que só tem uma opção, que descreve direitinho os 3 momentos de aceleração e os 3 momentos do deslocamento. Tá? Já vou dar uma dica. A aceleração está correta em 2 opções. Aí você vai olhar o deslocamento, aí só está correto em uma. Aí vai ser a resposta certa. Ok. Vamos também nesse vídeo falar da semana 4. Agora a semana 4 já muda para um outro tipo de movimento. Um movimento circular uniforme. Então aqui a gente estava falando de movimentos até agora, né, indo para frente ou para trás, para a direita, para a esquerda. Mas e quando ele está andando em círculos? Aí o movimento é um pouco diferente. Então aqui vai falar um pouco sobre as características. Algo importante, para ele estar em círculo, ele sempre tem uma aceleração que a gente chama de centrípeta, que é o que está apontando para o centro daquele círculo, que não faz com que ele saia andando pela tangente. E a gente vai pensar agora na questão do tempo, quanto tempo ele demora para completar um ciclo completo. Então, o período é o tempo gasto para fazer isso. Então, imagina que você está numa praça, essa praça é circular, e você está caminhando ao redor dessa praça. Aí você fala assim, qual é o período da sua caminhada? Olha, eu completo uma volta nessa praça em 3 minutos. Então, meu período, 3 vezes 60, é de 180 segundos. Só que eu posso fazer outra pergunta aqui também. Em 1 segundo, quantas voltas você dá na praça? Não chega a dar uma volta completa, né? Mas como que eu calculo isso? Que a minha frequência é 1 dividido por t. Então, seria 1 dividido por 180. Essa seria a minha frequência. Vamos imaginar um círculo pequenininho e uma bolinha girando por ele que dá 2 voltas em 1 segundo. Qual que é o período dela? O período dela é meio segundo. Né? Não, peraí, ela dá 2 voltas, 2 voltas em 1 segundo. Então, em meio segundo ela deu uma volta, mais meio segundo ela deu outra volta. Entendeu a questão? Período, quanto que ela gasta para dar uma volta. Frequência, quantas voltas eu dei durante 1 segundo. Ok? E aí agora vem as formulazinhas aqui que a gente vai usar. Veja que a gente tem que lembrar da matemática, que o comprimento, né, de uma esfera, um círculo aqui, ele se dá por 2πr. R é o raio, né, a distância de qualquer ponto até o centro. Então, 2πr, isso é lá da geometria, da matemática, é o comprimento aqui de um círculo. O que é velocidade? É o tanto que eu andei dividido pelo tempo. Então, 2πr dividido por t. Aí eu sei a velocidade que eu tenho para fazer essa volta completa. E como o f é 1 sobre t, você pode fazer que a velocidade é 2πr vezes f. Eu só mudei do t para um f. Tá? E aí, eles chamam, então, essa relação de velocidade angular,
que é esse W aqui, não é exatamente o W, é uma letra grega. Mas o que, que é a velocidade angular? É V é igual, V de velocidade normal, é igual a essa velocidade angular vezes o R. Então, a velocidade, você consegue fazer uma relação entre a velocidade normal e essa velocidade angular, tá? É, aí a gente tem que lembrar também, né, um círculo tem 360 graus. E quando a gente muda de graus para radiano, isso também é lá da geometria, 360 graus é 2π. Então são duas escalas, duas unidades de medida para ângulo diferentes, graus e radiano. A gente não consegue fazer conta em grau, então a gente bota tudo em radiano. Por isso que por isso que aparece esse 2π aqui, né? E aí ele vai mostrar, ó, o que é a minha velocidade angular? 2π, eu fazer 360 graus num determinado período de tempo. E como que eu calculo a minha aceleração? Essa aceleração que está vendo aqui, esse AC, que é uma setinha apontando para o centro, essa aceleração centrípeta é o que prende esse objeto nesse movimento circular. Ela é dada pela velocidade ao quadrado dividido por R. Ou substituindo aqui esse V por W vezes R, né? Você tem que a aceleração centrípeta, a velocidade angular ao quadrado vezes o R. Você pode usar qualquer um dos dois, dependendo do que o exercício já te passou. Mas converter velocidade em velocidade angular é muito fácil, né? Só multiplicar por R. Ou dividir, se for o contrário. Ok. Aí, outro tipo de movimento que é interessante dentro desse circular é quando eu tenho um movimento ligado por algum tipo de correia, né? Fazendo uma transmissão. O exemplo mais usual que a gente pode ver é numa bicicleta, né? Tá, a bicicleta você pedala e tem aquela correia ligando, transmitindo esse movimento para outra, né, do pedal para a roda. E aí, o que, que a gente aprende aqui com esse momento aqui? Olha só, quando a gente tem, por exemplo, olhem aqui para esse A, ele tem uma circunferência 1 e uma circunferência 2. Ambas as circunferências estão com o mesmo centro, com o mesmo eixo aqui, esse pontinho de onde sai o R2 e o R1. Isso faz com que, igual está mostrando aqui, ó, a velocidade angular dos dois, do 1 e do 2, seja igual. O que é óbvio, né? Os dois estão girando juntinhos ali no mesmo eixo. E com isso também eles têm o mesmo período e a mesma frequência. Já quando eu tenho duas esferas aqui, né, dois discos, ligados por uma correia, seja essa 4 e 2, ou seja essa 1 e 3, eu tenho que as suas velocidades, então não é velocidade angular, é a velocidade é a mesma. O que é óbvio, porque é a mesma correia com a mesma velocidade passando as duas, né? E aí a gente vai, né, conseguindo fazer essas relações, como ele mostra aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo, ele dá os raios e o que que é, só de bater o olho, o que que eu sei aqui, ó? Esse pequenininho com esse grandão, nesse é o A, o B e o R. O B e o R, eles têm a mesma velocidade angular. O B e o A têm a mesma velocidade. Aí com essas relações, olha lá, por exemplo aqui, o VA e o VB, né, é igual, você substitui com aquela fórmula que ele deu. O que é V? 2πrf, né? Então, 2π R de A, F de A igual a 2π R de B, F de B. Então você consegue fazer essas relações, aí você tem os valores, você vai conseguindo calcular. Ok? Então, vocês vão usar isso muito aqui, ó. Por exemplo, na 1, a figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional.
Na bicicleta, coroa A conecta-se à catraca B por meio de uma correia P. Por sua vez, B é ligada à roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta move-se sem deslizar, as magnitudes das velocidades angulares. A velocidade angular do A, do R e do B, qual que é a relação delas? Aí, uma é igual a outra, uma é maior que a outra, como que a gente sabe isso? O mais óbvio, isso eu já vou tentar entregar porque eu falei. O R e o B estão no mesmo eixo, né? O ponto central aqui para o B e para o R é o mesmo. Então eles têm a mesma velocidade angular. Então você já vai procurar uma das opções em que WB e WR aqui seja igual. Agora vamos pensar no B e no A. Ambas têm a mesma velocidade, mas em termos de velocidade angular, qual que é maior? Veja bem, é algo até um pouco intuitivo. Olha para o A, olha para o B. O A é maior que o B. Então, enquanto o A deu uma volta, o B deu mais de uma volta. Percebe? Então, obviamente, o WB é maior que o WA. E você pode comprovar isso por contas também. Porque você tem aqui que o W, vamos voltar lá na fórmula, é, a gente pode usar, por exemplo, essa fórmula daqui, ó. V igual a W vezes R. Então, W é igual a V dividido por R. Gente, eu estou falando W, mas é uma letra grega, tá? Que eu me esqueci o nome dela. Mas eu estou chamando de W, que é parecido. E é a velocidade angular. Então, esse W é igual a V dividido por R. Ou seja, quanto maior o meu R, menor a minha velocidade angular. Então, o A tem um R maior, a velocidade angular dele é menor, ok? Então, pela fórmula também a gente chega, mas é muito intuitivo pensar isso. Eu tenho dois discos ligados para uma corrente. O disco maior deu uma volta, o disco menor já deu mais de uma volta. Então, a velocidade dele é maior, ok? A polia da figura abaixo está girando em torno de um eixo, ponto zero, o ponto B dista 1 e o ponto A meio. Então, esses dois pontos vão formar uma volta de um círculo completo, sendo o centro dos dois esse O. Primeira coisa que eu já sei, a velocidade angular dos dois é igual. Né? Já sei disso. Outra coisa que eu sei, o R de A é 0,5, o R de B é 1. E ele fala também da frequência. Se eu tenho a frequência, se eu sei que os dois W são iguais, e se eu sei que o valor de R, calcular o período primeiro. O período é 1 sobre F. A velocidade escalar de cada ponto é só jogar na fórmula, que a velocidade é 2πrf. Você tem todas essas informações. O π é um valor, pode usar 3,14 aqui, né? 2 vezes 3,14 vezes o R de A, vezes o F, que deu ali na questão, você achou o V de A. O V de B, 2π, R de B, F. Qual que vai ser maior? O VB, né? Porque o R de B é maior que o R de A. Então você vai fazer aqui com 0,5, depois você vai fazer aqui com 1. E vai achar os valores de VA e VB. E a velocidade angular é W, V é igual a W vezes R. Beleza? Tranquilo, né? 3. Última questão aqui da semana 4. Pai e filho passeiam de bicicleta e andam lado a lado com a mesma velocidade. Sabe-se que o diâmetro das rodas do pai é o dobro do diâmetro da roda da bicicleta do filho. Pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai giram com. Então, olha só. Você tem o mesmo V, mas você tem diferentes R's. Então, você vai chamar o V do pai e o V do filho, então pode chamar de VP e VF, são iguais. Porém, o R do pai é duas vezes o R do filho. Com essa relação, você consegue saber qual W é maior, qual W é menor, o quanto, e aí você acha aqui o que funciona melhor, né? Que a gente tem as relações do F aqui também.
Você pode até jogar direto aqui, né? Mas você entendeu, né? Você tem o mesmo V para os dois, mas você tem R's diferentes. Um é R1, outro é 2R1. Percebe? E aí você consegue achar a relação correta aqui. Bom, então vamos encerrar esse vídeo por agora com as semanas 3 e 4. Posteriormente eu vou fazer um vídeo com as semanas 5 e 6 também. Agora eu quero que vocês façam esses exercícios. Novamente, se você for um aluno de uma das escolas que eu dou aula, ainda ficou com alguma dúvida, pode me procurar no privado, pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza. Mas vão lá, se esforcem, creio que com esse vídeo, com essas dicas, vocês não vão ter grandes dificuldades, vão conseguir pegar essa matéria tranquilamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.